Ok, irmãos, voltando aqui para mais um ponto que eu gostaria de estabelecer e creio que seja um ponto dos mais importantes dos que vimos até agora. Só recapitulando, o que vimos foi que Jesus estabeleceu o reino de Deus sobre essa terra, um reino espiritual, sem aparência exterior, na sua primeira vinda. E em Daniel nós vimos que esse era um reino eterno, que não haveria nenhum outro reino depois dele, porque esse seria o último reino fundado. E agora eu gostaria de mostrar um outro ponto, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que também fala desse reino de Jesus e nos dá mais clareza sobre o que vai acontecer é, daqui para frente. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo versículo 20, só para pegar um contexto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Só um instante. E foi feita as primícias dos que dormem. Ou seja, foi o primeiro a ser ressuscitado. Depois nós também seremos ressuscitados. Porque assim como a morte veio por um homem, por Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que está dizendo? Que todos serão ressuscitados. Porém, Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado e recebeu o corpo glorificado. Mas depois, todos os que são de Cristo também serão ressuscitados. Mas quando? Na sua vinda, na vinda de Cristo. E essa só pode ser a segunda vinda. Então, na segunda vinda de Cristo, todos serão ressuscitados. E olha o que diz aqui. Depois do quê? Depois da vinda de Cristo e da ressurreição dos que são de Cristo, virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Olha o que esse versículo está dizendo. Vamos ler o próximo. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés, de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Em outras palavras, Deus não está debaixo de Jesus, mas Deus colocou todas as coisas debaixo de Jesus. Mas, obviamente, ele ainda está acima. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos destrinchar isso aqui. Está dizendo aqui que na vinda de Jesus, todos os que são de Cristo serão ressuscitados. Depois disso virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. O que está dizendo aqui? Está dizendo que Jesus vai reinar até um determinado momento. Aqui está colocando uma data fim para o reinado de Jesus, digamos assim, não do reino, mas do reinado. Porque está dizendo aqui que Jesus vai entregar o reino ao Pai. E eu digo que eu entendo que isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, esse último reino a ser fundado na terra, que foi fundado na primeira vinda de Cristo, vai ser devolvido para Deus. E o que precisa acontecer para que esse reino seja devolvido? Quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Por quê? Porque Cristo só vai reinar até quando? Até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés.
É aquele versículo que nós vimos lá no Salmo 110. Foi o que Deus prometeu. Ó. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Deus novamente está dizendo para Jesus: ó, vem, assenta-se aqui do meu lado, no meu trono, e reine até que você tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas na verdade é através da igreja que isso é feito. Olha só. Olha o que o texto está dizendo. Convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Portanto, o reinado de Jesus é até que todos os inimigos tenham sido vencidos. E como é que a gente sabe quando todos os inimigos tiverem sido vencidos e quando Jesus vai entregar o reino ao Pai? O versículo 26 traz clareza. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Portanto, o que está dizendo aqui? Quando a morte for aniquilada, todos os inimigos foram colocados debaixo dos pés de Jesus. E nesse momento Jesus vai entregar o reino a Deus, porque já cumpriu o propósito. A partir daquele momento é a eternidade, todos com Deus. Agora nós temos um problema. Como é que a gente vai saber quando a morte vai ser aniquilada? Isso nós vemos nesse próprio capítulo. Se a gente olhar mais adiante, Paulo vem falando da ressurreição dos mortos. Olha só. Assim também, a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Assim está escrito. Vamos avançar um pouco mais. Olha só. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando que nem todos morrerão, mas todos serão transformados. Num momento, assim, num abrir e piscar de olhos, ali depois da última trombeta, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e quem estiver vivo vai ser transformado. É isso que ele está dizendo. E quando é que acontece isso? Na vinda de Jesus. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O que Paulo está dizendo? Está falando que no momento em que todos os que são de Cristo receberem um corpo incorruptível que não morre mais, o que acontece? A morte foi vencida, a morte foi aniquilada, porque a partir daquele momento ela não tem mais poder sobre os crentes. Então a morte perdeu a força ali naquele momento em que os crentes passaram pela ressurreição, os que estavam mortos pela ressurreição e os que estavam vivos, os que estarão vivos, né? E eu estou entre eles, eu creio, receberem um corpo glorificado. E o que Paulo declara? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Olha só, não sei se vocês estão compreendendo o ponto. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que a morte vai ser vencida no momento em que nós formos ressuscitados e recebemos corpo glorificado. Todos os crentes, na verdade. E lá no princípio, no primeiro trecho que nós vimos, nós vimos que Jesus só vai reinar até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, o que eu estou entendendo aqui? Eu estou entendendo que Jesus vai reinar até a sua vinda
quando ele ressuscitar a todos os que estão em Cristo, estão nele. A partir desse momento, ele entrega o reino ao Pai e entra na eternidade, em que todos vão viver juntamente e debaixo do governo de Deus, e não mais do de Cristo. Mas é o mesmo reino, é o reino que foi estabelecido na vinda de Cristo, que está sendo expandido, 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 até que na vinda dele ele domine toda a terra. Acho que tem mais uma referência aí, aquele versículo em Apocalipse. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não é Apocalipse. Ó, acho que é Apocalipse 20. Olha só o que acontece. Depois que forem julgados os vivos e os mortos, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O que significa que não vai ter mais morte a partir daquele momento. E esse é um outro ponto que precisa ser estabelecido, mas eu creio que na segunda vinda de Jesus, nós receberemos o corpo glorificado, Jesus julgará a todas as pessoas e a morte vai ser destruída ali naquele ponto. E lembre-se, ali naquele ponto, Jesus entregou o reino ao Pai na sua segunda vinda. Ele não estabeleceu um reino. Portanto, por causa disso, eu creio que o reino de Cristo, que é mencionado em Apocalipse 20 como sendo um período de 1000 anos, na verdade é um período simbólico e que, na verdade, corresponde exatamente ao período da igreja em que estamos vivendo. Estamos vivendo esse milênio em que estamos reinando com Jesus e submetendo a todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Vou